Você tem consciência da forma como se expressa e, principalmente, o impacto da sua comunicação? Olá, sejam todos muito bem-vindos a este segundo episódio da microsérie em comemoração aos 8 anos de atuação da Acredite Liderança e Performance. E o tema da nossa conversa é expressividade. Nunca um tema esteve tão em evidência como este nos dias atuais. A expressividade, ela é correspondente da comunicação. Por isso que é importante que, se a gente deseja se comunicar bem e causar um impacto positivo nos nossos interlocutores, a gente fique atento à expressividade. E é neste sentido que eu escolhi 3 dimensões para nós conversarmos sobre a expressividade. A dimensão oral, a dimensão escrita e a dimensão corporal. Presta bem atenção nessas 3 dimensões que eu quero conversar com você. Na primeira perspectiva, que é a perspectiva oral, eu destaquei 3 dimensões para que a gente possa analisar. A primeira dimensão é a nossa entonação. A segunda, a frequência. E a terceira, a mensagem. Todas as vezes que a gente se expressa oralmente, faz-se necessário estar atento a essas 3 dimensões. Entonação diz respeito à força com a qual nós nos expressamos. Muitas vezes nós somos agressivos e temos uma força muito grande quando não é necessário. Outras, a gente peca por falta de força. É necessário que a gente esteja, então, atento à nossa entonação quando nos dão a palavra. Por quê? A entonação, ela cria um canal pelo qual as mensagens vão passar e você vai estabelecer a comunicação com o interlocutor. A segunda dimensão que estou a conversar com vocês é a frequência. A frequência diz respeito à nossa energia. Muitas vezes a gente, na comunicação oral, falta expressividade porque a gente entra numa inércia. E essa inércia não é apenas um movimento linear, né, de uma pausa, de pouca intensidade, mas também pode ser algo lá em cima. Por isso que é importante a gente equalizar a frequência. Crie pausas na comunicação oral. Primeiro, para você respirar. Segundo, para que o seu interlocutor possa pensar sobre aquilo que você está comunicando. E a terceira dimensão, nessa perspectiva da oralidade, é a mensagem. Talvez seja a mais importante, porque, como diz alguns ditados populares, uma palavra, quando lançada, é igual a flecha ou a pedra, nunca mais volta para quem lançou. Tenha muita atenção quando você construir mensagens para comunicar. Qual é a intenção daquilo que você está a falar? Cuide para que seja um texto coeso, um texto simples e, principalmente, objetivo. Talvez hoje em dia uma hashtag que funciona bastante é por mais silêncio. A gente cuida da nossa oralidade quando a gente silencia e escuta. A segunda perspectiva de análise é a escrita. Quando a gente fala de expressividade escrita, que é algo que a gente hoje pouco faz, ou pelo menos a gente está abreviando, 3 dimensões são importantes para você pensar. A primeira é a intenção. O que você quer com aquilo que você escreve. A segunda é a consistência. E eu também poderia falar em
coerência. O texto escrito, ele precisa estar muito bem amarrado e ter um início, um meio e um fim. E a terceira dimensão é a revisão. Esteja muito atento àquilo que você escreve. Hoje a gente escreve muito rapidamente, digitalmente e às vezes vai com alguns erros. E também tem o famoso corretor que muitas vezes nos põe maus bocados. A terceira perspectiva de análise da expressividade é a corporal. Exatamente, nosso corpo também comunica. E muitas vezes a nossa comunicação não tem expressividade porque a gente não está atento aos 3 fundamentos ou às 3 dimensões de análise que eu escolhi para conversar com vocês. Primeiro, que é movimento. A gente precisa estar atento aos excessos dos nossos movimentos ou também a falta de movimento. Falar em expressividade corporal é a gente saber que o nosso corpo, ele comunica muito mais do que as nossas palavras. E é por isso que capriche na dosagem de movimento que você quer dar quando você está se comunicando. A segunda dimensão, nessa perspectiva da expressividade corporal, é a apresentação. Como o nosso corpo fala, é muito importante que a gente tenha cuidado com, ou pelo menos atenção, com as cores que a gente veste. Também com o formato daquilo que a gente veste. Neste mundo cheio de muita informação, quanto mais minimalista você estiver, talvez a sua expressividade ela será mais efetiva. E a terceira dimensão nessa perspectiva é a reação. Esteja atento, que muitas vezes o nosso corpo, ele fala tanto que as pessoas elas vão se afastando de nós. É nesse sentido que é importantíssimo também você estar atento e observando o que é que você, pelo seu corpo, provoca na relação com os seus interlocutores. Vejam quantas perspectivas e quantas dimensões envolvem a nossa expressividade. E olha só, expressividade rima com assertividade. Sermos expressivos na comunicação é sermos cada vez mais assertivos. Por isso, cuide da forma como você se expressa e, principalmente, dê para a sua expressão um tom que tenha a sua cara e seja sempre positivo. E não se esqueça, para a gente ter uma melhor expressividade, invista na respiração. Respire e também permita que o seu interlocutor respire. Dê uma folga para ele também. E para encerrar, deixo para vocês este gesto simples de um futuro melhor. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau!